Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão do FPR em segunda fase. Diz assim: a molécula-chave da vida é vista por radiotelescópio. A partir de observações feitas pelo ALMA, o maior radiotelescópio do mundo, dois grupos internacionais de cientistas detectaram mais uma vez no espaço moléculas pré-bióticas, um dos ingredientes necessários para a existência de vida. Desta vez, os astrônomos observaram a presença do composto isocianato de metila em imensas nuvens de poeira. O isocianato de metila tem estrutura semelhante à unidade fundamental das proteínas. O isocianato de metila pode ser considerado derivado do ácido isociânico, de fórmula HNCO. Então, letra A diz assim: desenhe a estrutura de Lewis desse cara aqui, do ácido isociânico, indicando as ligações covalentes por traços. Bom, para quem não sabe, a ligação covalente ela é representada por um traço, né? Esse traço aqui ele tem sempre duas bolinhas, né? Um pauzinho, duas bolinhas, onde quer dizer que eu tenho dois elétrons. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Geralmente eu uso um conceito, né? A gente não sabe como os professores e os outros livros, né, mais rudimentares ainda usam esse conceito. A gente usa um conceito chamado carga formal. Então, como é que funciona o conceito de carga formal, né? Você tem que contar o número de elétrons que tem nesses átomos, né? Por exemplo, o hidrogênio tem um elétron na última camada. O nitrogênio tem 5, o carbono tem 4, o oxigênio tem 6. Então, o total de elétrons que eu tenho é 16. E esses 16 elétrons não são mais elétrons de um átomo ou de outro. Agora passam a ser elétrons da molécula inteira. Então, o que eu espero no mínimo? O mínimo que eu espero é uma ligação entre eles. Está aqui, né? Uma ligação entre eles. E aí eu fico colocando os elétrons aqui de tal maneira que tem que fechar os meus 8 elétrons. Então, 8 elétrons para cada, 8 elétrons, 8 elétrons. Só que se tu contar o total de elétrons aqui, provavelmente passou os 16. Por exemplo, a ligação aqui, né? Lembra que vale 2, né? Aqui embaixo, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, como tem 20 elétrons, eu preciso economizar elétrons. Então, o que eu faço para economizar elétrons? Você coloca simplesmente ligação dupla. E aí, quando você coloca, por exemplo, uma ligação dupla, né? Eu posso tirar 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Eu coloquei essa dupla aqui. Porém, um par de elétrons fica aqui. Por mais que não é necessário indicar o par de elétrons, tá? Eu vou indicar porque essa é a fórmula correta da estrutura de Lewis. Bom, o oxigênio também, eu vou tirar um par de elétrons então aqui do carbono com o do oxigênio e vou formar uma ligação dupla aqui também. Então, formei a ligação dupla, só que esse oxigênio continua tendo dois pares de elétrons. O total aqui então de pares de elétrons, né? Fechou 16 elétrons, 16 elétrons. Então, quer dizer que está de acordo, né? Agora, a teoria mais bonitinha da carga formal é tenta dizer que isso aqui que eu fiz está errado, né? Como? Calcula a carga formal. Então, a carga formal é o número de elétrons que tem na tabela menos os da molécula. E para a molécula, eu preciso cortar a ligação aqui no meio, onde um elétron da ligação vai ficar um elétron para cada átomo, tudo bem? Então, por exemplo, o hidrogênio, na tabela ele tinha um elétron, né? E aqui ele tem um elétron. Então, o hidrogênio tem tabela 1 elétron, molécula 1 elétron, menos 1 deu 0. A carga formal que tiver os menores números em módulo é a que ganha. É a geometria que vai ser a geometria correta, ou as ligações corretas, a estrutura correta. Repara no nitrogênio, ó. O nitrogênio ele tem 5 elétrons aqui e o nitrogênio tem 5 elétrons na tabela. Tanto que a gente usa isso, né? O número de elétrons de valência na tabela. Então, 5 menos 5 deu 0 também. O carbono também é 4 menos 4 deu 0. O oxigênio é 6 menos 6 deu 0. Então, tu não vai encontrar uma fórmula mais estável do que essa que eu estou te propondo aqui. Beleza? Tu até pode tentar me derrubar, mas você tem que me explicar com carga formal se tu achou um número em módulo menor do que 0. Né? Coisa que você não vai conseguir encontrar. Tranquilo? Bom, agora vamos lá. Faça uma projeção da estrutura espacial da molécula e indique sua geometria linear, angular, piramidal, tetraédrica. Bom, como sobrou par de elétrons aqui no nitrogênio, né? Isso aqui vai ficar um arranjo tridimensional, na verdade, plano, assim, que é trigonal.
Porém, a gente não precisa colocar o par de elétrons aqui, tá? Mas, ó, essa é a projeção da estrutura. Então, que geometria é essa? Isso é uma geometria angular, combinado? Porque aqui formou um ângulo, tá? Até se quiser anota aqui. Esse ângulo aqui é de 120 graus. Existem dois tipos de geometrias angulares, né? Aquela geometria angular que tem ângulo de 120 graus e a geometria angular que tem ângulo de 109,5 graus, mais ou menos, né? Nesse caso aqui é 120 graus, tá? Porque lembra uma geometria trigonal. E ainda para encerrar o último item é qual é o valor do NOx, do carbono na molécula do isociânico. Cara, só, desse ácido aqui isociânico, o valor do NOx é mais 4. E mostra como chegou ao resultado, claro, né? Depois de montar essas moléculas aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Que esse carbono aqui, ele possui... Você pode ir lendo aqui, eu vou desenhando aqui para você. Ele possui 4 ligações, tá? Com elementos muito eletronegativos. E como ele possui 4 ligações com elementos muito eletronegativos, ele vai perder elétrons, né? A gente chama isso de carga aparente, porque o NOx ele pode ser uma carga real, uma carga aparente. E se ele perde um elétron por ligação e ele tem 4 ligações, ele vai ficar com o NOx de mais 4. Então, é com esse texto aqui que eu encerro essa questão e eu espero de coração que você tenha curtido essa resolução. E se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, deixa alguma coisa, me diz onde é que você vai prestar vestibular para poder te ajudar. Então é isso aí, vou deixar uns links interessantes aqui. Bons estudos, forte abraço, tchau!